Olá pessoal, saúde a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre julgamento, repreensão e aconselhamento. Para você, quando Jesus disse, não julgueis para não serem julgados, ele quis dizer, cuide da sua vida e deixe a vida dos outros? Confira comigo o que a palavra de Deus realmente ensina. Não julgueis para que não sejais julgados, pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e, então, verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, dos versículos 1 ao 5. Antes de fazermos a exegese do texto, vamos conhecer os motivos que levaram Jesus Cristo a ministrar estes ensinamentos. No Israel do primeiro século, existia um grupo de judeus chamados de fariseus, que possuíam muita influência sobre o povo. Estes, além de seguir as regras contidas nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que eles chamavam de Torá, que significa lei, eles criaram milhares de outras regras sobre quase todos os aspectos da vida, chamadas de tradição dos anciãos, que hoje estão reunidas em um livro chamado Talmud. Dentre os fariseus, existiam homens piedosos que buscavam honrar Adonai através do cumprimento destas regras. Todavia, havia entre eles pessoas hipócritas que só obedeciam às regras quando estavam na presença de outras pessoas, mas que adoravam condenar quem não as praticavam. Bem parecido com muitas pessoas hoje, você não acha? Quando uma pessoa desobedecia alguma regra, sobretudo as de purificação, eles consideravam aquela pessoa impura ou pecadora. Daí passavam a se afastar e ignorar a mesma. Pessoas como, por exemplo, os publicanos, que eram cobradores de impostos, e os gentios, que eram os estrangeiros. Um exemplo nas Escrituras destas práticas dos fariseus está escrito no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, dos versículos 9 ao 14, onde, em uma parábola, Jesus Cristo diz que um fariseu e um publicano foram orar no templo. O fariseu orava agradecendo por ser melhor que todos os homens, principalmente melhor que o publicano. Foi dentro deste contexto que o Senhor ensinou o povo com as palavras lidas por nós. No grego, as palavras traduzidas por não julgueis são me krinete, que significam não emitir uma opinião sobre o certo ou errado. Em outras palavras, Jesus estava ensinando: não saia por aí falando que fulano está certo ou errado, pois farão a mesma coisa com você. Visto que da mesma forma que você acha defeito nos outros, os outros encontrarão defeitos em você. Não seja hipócrita. Pare de procurar defeitos nos outros e passe a reconhecer os seus erros, onde, muitas vezes, os seus erros são piores do que os dos outros. Desta forma, você compreenderá melhor os outros e ficará mais fácil ajudá-los a reconhecer seus próprios erros. Portanto, Jesus não estava mandando cada um cuidar da sua vida. Pelo contrário, ele estava condenando a hipocrisia e orientando as pessoas a não seguirem o exemplo dos fariseus. Isto é, no lugar de você ignorar ou maldizer uma pessoa que está no erro, reconheça que todos nós temos pecados e compreenda ela.
para assim fazê-la reconhecer que está errada. Existem duas formas erradas e uma correta de lidar com os erros de nossos irmãos. A primeira e pior maneira equivocada de tratar um irmão em pecado é a registrada no Evangelho segundo São João, capítulo 8, dos versículos 1 ao 11. Ou seja, assim como os escribas e fariseus surpreenderam a mulher em adultério, reuniram outras pessoas e estavam prontos para apedrejá-la, existem pessoas que, ao presenciar um irmão em pecado, se reúnem com outras pessoas e passam a criticá-lo. Para estas pessoas, o Senhor Jesus diz: não critique para não ser criticado. A segunda maneira, também equivocada, de tratar um irmão em erro é fazer como o sacerdote Eli, que achou que Ana estava bêbada e a repreendeu chamando-a de embriagada, conforme está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, dos versículos 12 ao 14. Isto é, existem pessoas que, ao tomar conhecimento do erro de um irmão, vai repreendê-lo e ofende-o. Para os mesmos, Jesus diz: hipócrita, você preste atenção nos pecados de teu irmão, mas não percebe que os seus erros são tão ruins ou piores do que o dele. Por último, há a maneira correta de agir diante de um irmão em pecado. De acordo com o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, dos versículos 15 ao 17, se você presenciar ou tomar conhecimento da falha de algum irmão, traga a ele a sua presença e, a sós, mostre que ele está errado. Se ele se arrepender, ajudaste teu irmão e ninguém precisa saber o que aconteceu. Caso contrário, convide uma ou duas pessoas próximas ao pecador para convencê-lo. Se mesmo assim ele não se arrepender, leve o caso ao ministério da igreja. E se ele permanecer irredutível, então sim, se afaste e ignore-o. Por tudo isso, meus irmãos e irmãs, não saia por aí falando mal de ninguém. Não critique, não rotule disso ou daquilo. Mas no amor do Senhor Jesus, se alguém está em pecado, vá conversar com essa pessoa reservadamente. Aconselhe-a a parar de pecar e mostre para ela que você a compreende, que você entende aquilo que ela está passando. E também que você já errou várias vezes, mas que você já entendeu que pecar não é a melhor saída. Muito obrigado pelo seu tempo. Nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo e que Deus te abençoe.